E aí, pessoal, trazendo mais um podcast. Dessa vez estou trazendo aí um tema não tão popular quanto deveria, que é o Janeiro Branco. Algumas pessoas já devem ter ouvido falar em alguns telejornais, que já têm feito algumas matérias. Alguns grupos de discussões de segurança no trabalho também já têm divulgado bastante aí alguns materiais em relação ao Janeiro Branco. O Janeiro Branco é uma campanha brasileira iniciada em 2014 que busca chamar a atenção para o tema da saúde mental na vida das pessoas. Esse mês de janeiro foi escolhido porque é neste mês que as pessoas estão mais focadas em resoluções e metas para o ano. Ou seja, iniciou o ano, então as pessoas começam já a pensar em metas, objetivos, traçar planos, e também já faz uma reflexão em relação, basicamente, ao início, é o final de uma reflexão que foi feita aí em relação ao ano passado, né? E tudo que se fará posteriormente. Então a campanha ela foi criada por psicólogos de Uberlândia, em Minas Gerais, e busca incentivar as pessoas a mudarem as suas vidas e buscarem o que as faz felizes. Então, escolhido é a cor branca para fazer essa campanha. O Janeiro Branco não é tão popular como campanhas de Novembro Azul, Outubro Rosa, Setembro Amarelo, Maio Amarelo, mas é uma campanha aí que está ganhando um pouco mais de força, porque até então não se falava nela, mas começou-se a falar bastante, né, aí nesse ano, justamente por causa dessa pandemia, né, que se iniciou em 2020 e que a saúde mental ela tem ganhado bastante espaço posterior a isso. Bom, para quem tem interesse em estar divulgando, em estar implementando esse assunto nas suas empresas nesse mês de janeiro, há um site chamado janeirobranco.com.br. Nesse site você vai encontrar bastante material em relação a essa campanha e todo o conteúdo que você necessita para poder implementar essa campanha. Esse site ele foi criado também por esses psicólogos de Minas Gerais e ele está disponível aí na rede para quem quiser baixar material, ler todo o conteúdo, a história do que é o Janeiro Branco e conferir todo tipo de material que tem lá disponível para vocês. Então, um site bem legal aí que oferece bastante material. Bom, a saúde mental no mundo durante a pandemia. Então, é um tema aqui também que eu acabei pesquisando e encontrando alguns dados. Os maiores profissionais, as maiores pessoas, o grupo de pessoas que estão com maior quantidade, na verdade são dois grupos, né? São aqueles profissionais que estão na linha de frente no combate à pandemia, profissionais que têm um risco muito grande de se infeccionar pela doença, profissionais que ficam muito tempo afastados de suas famílias pela larga jornada de trabalho e também porque precisam se isolar antes de voltar para casa. Muitos deles nem voltam para casa. Existe nos Estados Unidos uma menina que ela faz alguns materiais na internet que ela posta da vida dela, do cotidiano dela, como é que está lidando com essa situação. Então ela posta muita coisa em um apartamento que ela acabou alugando para ficar distante da família e continuar trabalhando durante essa pandemia. Então uma difícil situação de gerenciar, né? Por conta basicamente da profissão dela. Outros profissionais que estão ligados também a problemas relativos à pandemia, que também estão causando problemas de saúde mental, são aqueles profissionais que ou perderam seus empregos ou deixaram de trabalhar porque a pandemia não permite, como por exemplo os professores, profissionais que basicamente pararam suas atividades porque aulas deixaram de ser feitas. Claro que a gente teve que se adaptar a uma nova forma de continuar nossos estudos, que é através de atividades online, de estudos online, mas muitos deles perderam a oportunidade de continuar trabalhando, não tiveram como fazer isso. Outros, graças a Deus, acompanharam a evolução da tecnologia e ainda continuaram no mercado, ou foram absorvidos pelo mercado e continuaram a desenvolver, criar suas aulas a partir da metodologia online. Então a gente tem um grande problema aí de saúde mental que entrou em evidência neste ano. Na revista Proteção, por exemplo, nesse mês de janeiro, na publicação desse mês de janeiro, várias matérias abordavam o tema saúde mental. Inclusive, uma delas eu cheguei a ler que
Muitos deputados, muitos senadores estão com pautas, com projetos na Câmara para serem discutidas e votadas no que diz respeito à saúde mental. Por exemplo, se fala até há uma solicitação de criar ou até alterar determinadas NRs no sentido de incorporar assuntos relativos à saúde mental. Então, quer dizer, um assunto que não era tão abordado, não era tão dado atenção a ele e que começou a ser dado a partir dessa pandemia aí de 2020. Então, um assunto que tem comovido, que tem chamado a atenção de bastante gente aí no mundo todo, né? Com relação à saúde mental, como é que a gente faz para evitar, para ajudar nessa saúde mental? Como é que a gente faz para melhorar a nossa vida, o nosso cotidiano e manter a nossa saúde mental? Então, basicamente, tem algumas dicas simples. Basicamente, aceite-se como você é, seja no sentido de aparência, seja no sentido de o ser. Claro que é importante que a gente identifique, que a gente tente nos conhecer e procurar sermos pessoas melhores. Mais importante que a gente precisa aceitar como a gente é, no sentido de aparência, para que a gente possa viver melhor, que a gente possa se gostar, que a gente possa basicamente se aceitar. Mantenha-se ativo diariamente com exercícios físicos, com caminhadas, com alguma atividade, ou seja, não fique parado no tempo. Procure fazer alguma coisa, então mantenha-se ativo. Adquira novas habilidades. Tente aprender coisas novas ou tente se aperfeiçoar naquilo que você já pratica ou naquela sua atividade, naquela sua profissão. Ou seja, procure ser o melhor. Então, quando você adquirir novos conhecimentos, quando você se foca em um determinado assunto, você mantém sua cabeça ocupada. E isso é bom porque não faz você pensar em coisas ruins. Aprender coisas novas ajuda bastante na nossa saúde também. Fique em contato com seus amigos, os amigos tendem a ajudar, os amigos tendem a estarem juntos de você. Claro que aquelas saúdes saudáveis, né, aquelas amizades saudáveis que nos ajudam bastante. Então fique em contato com eles, mantenha um contato telefônico, por e-mail, tentem marcar alguma coisa, claro, no sentido muito da preservação da saúde de cada um, no sentido de evitar também as infecções, mas tentem manter esses contatos. Relaxe sempre que puder, ou seja, não trabalhe em demasiado, não estude em demasiado, dê uma pausa, pare, descanse com regular frequência, semanalmente, diariamente, seja como puder, mas tente tirar seus minutos, seus dias de folga para você, de desligar tudo, desligar, relaxar, descansar. Peça ajuda quando necessário. Então, quando você tiver problemas físicos ou mentais, peça ajuda a profissionais, a colegas, a amigos, mas peça ajuda. Tente compartilhar esses seus problemas para que você obtenha uma resposta que possa te ajudar. Sinta-se protegido e amparado. Faça algo criativo e prazeroso, ou seja, escolha um hobby. Procure trabalhar naquilo que você gosta. Envolva-se em grupos e reuniões. Claro que nessa pandemia isso está muito difícil. Ou seja, muito dessas regras que a gente falou aqui, como por exemplo, ficar em contato com amigos e envolver-se em grupos e reuniões, a gente vai ter que se adaptar a novas formas de fazer isso, porque a gente não pode colocar a nossa saúde em risco, nos expondo a situações que a gente pode se infeccionar pelo vírus, mas a gente tem que manter o contato com as pessoas, manter o contato com os amigos, com os familiares, porque esses contatos ajudam na saúde mental. Algumas dicas aí que aumente, né, que melhore a nossa saúde. Em relação a essas cores, por exemplo, janeiro branco. De onde é que surgiu essas questões de cores? A gente vê muito falar, né? Novembro azul, outubro rosa, setembro amarelo, maio amarelo, abril verde e agora janeiro branco, que está dando bastante ênfase. Então a história ela diz o seguinte: um dos primeiros usos de fitas coloridas populares com público foi durante a crise de reféns iraniana. Aqueles que aumentaram a conscientização sobre os reféns e o pessoal da embaixada americana amarraram fitas amarelas em torno das árvores. Nos anos 80 e 90, as fitas de causa tornaram-se símbolos comuns nos Estados Unidos. Por exemplo, o setembro amarelo, que
que está dedicado ao mês do suicídio, basicamente ela surgiu nessa época dos anos 80, 90, que foi com um adolescente nos Estados Unidos, onde ele se suicidou. Então, basicamente, é uma história aí um pouco não tão antiga, mas é uma história que começou há pouco tempo e ela tem ganhado muita aceitação no mundo todo. Basicamente, ela se tornou universal porque o que é o Setembro Amarelo aqui é nos Estados Unidos e é na Europa. O que é o Novembro Azul aqui é nos Estados Unidos e é na Europa. Então, a gente tem aquelas campanhas que são universais, mas tem aquelas também que as pessoas acabam criando algum símbolo, criando em volta dela um determinado assunto e fazendo aquela ampla divulgação. Mas existem aquelas também universais. Então essas campanhas estão ganhando bastante força e esse símbolo relativo à cor e relativo ao laço tem ajudado muito no sentido de ampla divulgação. Basicamente, ano a ano, a gente vai vendo novos laços, novos assuntos, novas cores surgindo aí, sendo bastante amplamente divulgada. Bom, então basicamente é isso com relação a esse assunto. Mês de janeiro, só queria dar um alerta aí com relação a essa campanha. Bye bye, espero que tenham gostado e tchau, tchau.